Primeiramente, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque as redes sociais todas, inclusive o YouTube, estão boicotando os canais de oposição à extrema-direita. O Facebook, por exemplo, desmonetizou a página do Thiago dos Reis e a do Plantão Brasil. Os vídeos lá estão sem monetização, ó, faz 3, 4 meses, só para você ter ideia. Então inscreva-se, que aí você aumenta o nosso alcance e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Agora, vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros. Começou segunda-feira, dia 1º, a greve dos caminhoneiros. Segundo os sindicatos, 200 mil caminhoneiros autônomos estão parados, só que ninguém percebe. Por que ninguém percebe, Thiago? Porque o Bolsonaro está com o apoio da justiça nessa greve. É engraçado como o mundo dá voltas para os caminhoneiros que apoiaram o Bolsonaro. O que aconteceu? Em 2018, a greve começou no dia 21 de maio. 21 de maio de 2018 os caminhoneiros bloquearam estradas em 9 estados. Depois, no começo do dia 22, ou seja, menos de 24 horas depois do início da greve, já tinham bloqueado estradas em mais de 20 estados. Aquilo fez com que o Brasil parasse. Só no dia 26, ou seja, 5 dias depois do início da greve, é que o Alexandre de Moraes, do STF, porque caiu no colo dele, se fosse algum outro relator seria outro, autorizou o uso da força e determinou o desbloqueio de estradas. Aí é que a greve continuou, mas aí é que as estradas começaram a ser desbloqueadas e algumas cidades que tinham desabastecimento começaram a se reabastecer pouco a pouco. Mesmo assim, a greve só acabou uns dias depois. Ok, e o que aconteceu agora em 2021? Pois bem, o governo Bolsonaro, já sabendo que ia ter greve, porque os caminhoneiros super estratégicos, com uma tática assim perfeita, anunciaram a greve 2 semanas antes, o governo Bolsonaro ficou sabendo e fez o quê? Entrou na justiça. E a justiça concedeu 35 liminares ao Bolsonaro em 24 estados, proibindo o bloqueio de rodovias. Mais do que isso, instituindo multa de 10 mil por pessoa e 100 mil por cada pessoa jurídica que tentasse bloquear a estrada. Veja bem, não precisa bloquear, quem tentasse bloquear a estrada. Inclusive, caminhoneiros que estacionassem os caminhões simplesmente na beira da estrada também seriam multados. Aí a gente tem que lembrar uma coisa, os caminhoneiros autônomos, eles rodam como PJ, então a multa para eles seria de 100 mil por dia. Quer dizer, exatamente para que eles não ficassem na beira da estrada e para que ninguém soubesse que está tendo greve. Então, o Bolsonaro, com essas vitórias na justiça, conseguiu fazer com que as estradas não fossem bloqueadas. Os caminhoneiros tentaram bloquear a Via Dutra ontem, tentaram de novo hoje, tentaram bloquear o acesso ao Porto de Santos, ao Porto de Recife, ao Porto do Rio de Janeiro e alguns outros locais estratégicos, mas por conta da ordem judicial, a polícia foi lá, chegou com violência a polícia e tirou os caminhoneiros. É engraçado que esse pessoal em 2018 estava querendo intervenção militar. Ontem e hoje eles estão tendo uma bela de uma intervenção militar na cara deles, porque eles tentam bloquear alguma coisa e chega a polícia, diferente de 2018, quando os policiais apoiavam a greve, a polícia chega lá com violência para tirá-los de lá. É engraçado, né? Em 2018 tinha uma diferença, que era o seguinte, o governo Temer era um governo com quase nenhuma aprovação, porém, todos os grandes grupos políticos, que na época era o grupo bolsonarista, da extrema-direita, e o grupo da esquerda, estavam a favor da greve. A esquerda porque é a favor da maioria das greves e também queria ver o governo Temer pegar fogo, o golpista, e a extrema-direita porque eles estavam tirando proveito político da greve dos caminhoneiros. Então, tinha um maciço apoio da sociedade à greve dos caminhoneiros. Os policiais, tanto a Polícia Rodoviária Federal como a Polícia Militar, as polícias rodoviárias estaduais, também, por serem grupos majoritariamente bolsonaristas, hoje nem tanto, mas ainda são majoritariamente bolsonaristas, e na época era 99%, eles estavam também apoiando a greve. E aí os caminhoneiros, com apoio das polícias, do Poder Judiciário e da sociedade, conseguiram parar o Brasil rapidamente. Em 2 dias de greve com bloqueios de estrada, você sentiu uma diferença gigantesca, começou a ter desabastecimento, não só de postos de gasolina, mas também em mercados, tudo mais. Ok, agora não. Eles não têm apoio do Poder Judiciário, eles não têm apoio da polícia, muito menos da sociedade. Porque eu digo, eu adoraria, torço para que a greve dê certo e eles consigam as pautas deles. Mas se precisar eu ou você para ir lá na linha de frente ajudar os caminhoneiros, você vai ajudar um monte de bolsominion? Não, a gente não vai. A gente não vai mesmo. Os bolsonaristas também estão contra a greve porque a greve é contra o governo Bolsonaro. Então eles não têm apoio de praticamente ninguém. A esquerda apoia a greve porque entende que as pautas são justas só por isso, mas são todos um bando de bolsominion. Então eles estão parados e não se sente a greve. Aí qual é a estratégia dos caminhoneiros?
em alguns locais. Eu vou dar um exemplo do Porto de Santos. O Porto de Santos ontem teve atividade reduzida, muito reduzida, e os administradores do porto estão em desespero. Por que estão em desespero, Thiago? Se eles não podem bloquear as vias. Por quê? Porque tem, só em Santos, ali de caminhoneiros que trabalham no porto, tem 2.000 caminhoneiros autônomos parados, só ali em Santos. Ali, o que está acontecendo? Os navios que atracam no porto para fazer embarque e desembarque, eles continuam operando normalmente. Porém, em 3 dias, o que vai acontecer é o seguinte: os estoques ficarão cheios, não vai ter caminhoneiro para levar os containers para os seus locais e muito menos caminhoneiro para levar os estoques, as coisas que estão no estoques para desembarque, não tem caminhoneiro trazendo produtos novos. Ou seja, em 3 dias, estima-se que será na noite de quinta-feira ou manhã de sexta-feira, os navios vão ser impedidos de atracar no Porto de Santos. Porque quem atracar para desembarcar o estoque não vai poder desembarcar porque os estoques estão cheios, não tem caminhoneiro suficiente para levar esses contêineres para o destino final deles. E quem tentar atracar para colher, para levar para outros países, não vai poder porque exatamente não está chegando coisa suficiente lá no porto. Os caminhoneiros que trabalham com transportadoras não pararam. E aí continua alguma atividade reduzida. Então por isso que 3 dias é a estimativa para que o Porto de Santos não possa mais atracar e desatracar navios. Então eles estão em desespero lá no Porto de Santos e a tática dos caminhoneiros é esperar esses 3 dias, porque aí o governo Bolsonaro vai ser obrigado a negociar com os caminhoneiros. E eles dizem, os 2.000 que estão lá no Porto de Santos, que eles ficarão parados o tempo que precisar. Se precisar ficar um mês parado, ficarão um mês parados. Isso é no Porto de Santos. No Rio de Janeiro, também há um movimento muito grande dos caminhoneiros autônomos, mas não se vê esse movimento. Só em um local da Via Dutra, ali ainda não tem liminar do governo Bolsonaro, eles conseguem parar os caminhões enfileirados, mas eles não podem bloquear as estradas e a Polícia Rodoviária Federal vai lá intimidá-los a cada 10, 15 minutos. Ou seja, estão sendo intimidados pelos policiais a pelo menos tirarem os caminhões da beira da estrada. No momento em que eu gravo o vídeo, ainda há alguns caminhões ali, não sei se vão tirar ou não. Eles têm que colocar em algum outro lugar, algum estacionamento, algum desses... Tem os locais onde os caminhoneiros param para dormir, vão ter que colocar os caminhões lá. Ok. A estratégia deles é o quê? É manter essa greve por mais tempo, até que os efeitos comecem a serem sentidos também no Porto do Rio de Janeiro e em outras áreas estratégicas. Só que está difícil porque muitos caminhoneiros autônomos veem que a adesão não é tão grande. E veja bem, eles estavam esperando a adesão de 800 mil caminhoneiros. A adesão estimativa deles é de 200 mil, quer dizer, não é 1/4 da adesão que eles esperavam. Muita gente vê que a adesão não é grande e que eles não podem bloquear estradas e faz o quê? Acabam voltando a trabalhar. Exatamente pelo motivo de que eles estão praticamente passando fome. Entrevistaram alguns caminhoneiros que trabalham no Porto de Recife, eles falaram, olha, não dá para eu parar simplesmente pelo fato de que se eu recusar um frete que chega para mim, mesmo eu tendo quase prejuízo trabalhando, se eu recusar, eu não tenho dinheiro para comer amanhã. Depois de amanhã, eu já não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro agora. Não tem como eu parar 2 dias, 3 dias, nem uma semana. Mesmo se todo mundo parasse, não dá para eu parar. Só para você ter ideia do drama que eles estão vivendo. E aí o que acontece? Essa falta de união da categoria, somada ao fato de que a greve vai ter que durar muito mais tempo para que os efeitos comecem a ser sentidos, e ao fato de que alguns não podem parar simplesmente porque estão completamente sem dinheiro, fazem com que a adesão seja mais baixa e se a greve não der certo, os caminhoneiros perdem mais poder. Enquanto eles fazem greve, o mesmo Bolsonaro que ele e seus deputados bolsonaristas, muitos foram eleitos, alguns não, mas a maioria foi eleito, que cacifaram aquela greve de 2018 e tinham um apoio total e restrito dos caminhoneiros, até hoje tem apoio de alguns desses gados, esses mesmos, o Bolsonaro agora está lá na Itália e anunciou direto da Itália que vai ter novo reajuste do preço dos diesel. Quer dizer, danem-se vocês, caminhoneiros, é mais ou menos o que falou o Bolsonaro. Mais do que isso, os tanqueiros que estavam em greve na semana passada, eu falei, os tanqueiros estão em greve em vários locais. Em Minas Gerais chegou a ter desabastecimento na semana passada. Os tanqueiros estavam em greve em Minas Gerais contra o governo de Minas. Eles estavam a favor do Bolsonaro, só para você ter ideia de como eles ainda são gado. O líder dos tanqueiros, no domingo, ou seja, um dia antes de começar a greve, eles se reuniram com o ministro do Bolsonaro. Alguma coisa aconteceu que o líder dos tanqueiros contrariou toda a categoria, quase saiu quebrar pau a reunião e falou, não terá mais greve,
a culpa é do governo estadual, o governo estadual congelou o ICMS, a gente vai pressionar para que eles cortem 100% do ICMS. A culpa do preço da gasolina é totalmente do ICMS. É engraçado que o ICMS em Minas é de 24% e o preço do diesel, falei gasolina, é diesel, o preço do diesel aumentou 65% na bomba esse ano. Quer dizer, mesmo se o ICMS tivesse sido zerado no começo do ano, hoje o preço do diesel estaria quase 50% a mais do que estava no começo do ano. Só para você ter ideia. E outra, se zerassem o ICMS, a Petrobras ia se sentir ainda mais confortável para aumentar rapidamente o preço do diesel, então teria aumentado ainda mais. Só para você ter ideia de como, às vezes eu não sei se é gado não, tá levando. O cara era a favor da greve, aí ele se reúne, o líder, aí ele se reúne com o ministro do Bolsonaro, aí ele fala não, e compra 100% do discurso do Bolsonaro, que uma semana antes eles estavam falando, não, tem o problema da Petrobras, mas tem o problema do governador. Agora não, o problema é só o governador. Isso lá em Minas. Em outros estados, os tanqueiros pararam, mas não todos. Porque alguns trabalham com transportadora, que iriam parar, muitos que trabalham com transportadora querem parar, mas se eles pararem, eles vão demitidos por justa causa. E em 2018, as transportadoras estavam na greve, só que agora não, as transportadoras lucram mais. Exatamente por conta dos autônomos estarem sendo afogados pelo governo Bolsonaro, as transportadoras podem cobrar mais e lucrar cada vez mais, ainda mais depois das reformas que aconteceram, reforma trabalhista, depois outra reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista e tudo mais, os caminhoneiros que trabalham para transportadoras perderam mais e mais direitos, estão sendo cada vez mais e mais explorados, mas eles não têm união suficiente para fazer greve contra as transportadoras. Denunciando os crimes do Bolsonaro em Campestre, no Rio Grande do Norte. Olha só que legal. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal. Tá aqui Campestre, no Rio Grande do Norte, ó, agitamos lá a cidade, vamos voltar essa semana também para o Rio Grande do Norte, já fechamos 4 cidades em Santa Catarina, estamos fechando a Americana e mais uma cidade no interior de São Paulo, Rio de Janeiro também, São Paulo capital, tudo para essa semana, nossa meta são 10 cidades por semana denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais, siga-me nas outras redes, aproveita e se inscreve no canal. Falou!